Olá, está no ar mais um JR Entrevista e hoje recebemos aqui no estúdio o chefe de uma das pastas mais importantes do governo, ninguém menos que Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Ministro, seja muito bem-vindo ao JR. Muito prazer estar com você e com os teus espectadores. O prazer é todo nosso. Ministro, eu já começo falando sobre IOF. Na semana passada foi aprovado o projeto para a derrubada do decreto da alta do IOF. Deixou claro ali um recado para o governo de que o clima dentro do Congresso em torno desse assunto não vai lá muito bem. Diante desse ambiente, eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente se há clima dentro do Congresso Nacional e até levando em consideração a ameaça da votação do projeto propriamente dito direto em plenário, se há clima para a votação da medida provisória. Eu gostaria que o senhor trouxesse na sua resposta por que é tão importante essas medidas que o senhor apresentou, essa medida provisória que foi entregue ali ao Congresso Nacional. Tainá, o objetivo do governo, com todas as medidas que nós estamos tomando, é um só. Nós temos que equilibrar as contas públicas, onerando quem não paga imposto e desonerando quem paga imposto. Hoje, o trabalhador que ganha até R$5.000 paga imposto de renda. Esse imposto de renda até R$5.000 chega a 10% do salário do trabalhador. Existem 141 mil pessoas no Brasil que ganham mais do que 1 milhão por ano e pagam um imposto de renda médio de 2,5%. Aí eu te pergunto, é justo um milionário pagar 2,5% de imposto de renda e a professora de escola pública, policial militar, o bombeiro, a enfermeira pagar 10% do salário de imposto de renda? Não é mais justo isentar quem ganha pouco e cobrar de quem não paga nada ou quase nada hoje? A questão do IOF. O IOF é um imposto que sempre existiu sobre operações de crédito. Várias instituições financeiras começaram a driblar o imposto sobre operações financeiras, IOF, com uma metodologia de dizer que uma coisa que é crédito não é crédito. O governo fechou a porta dessa transgressão, dizendo, olha, não pode, tudo tem que estar regido pela mesma regra. Então não adianta você inventar um produto, dizer que é uma coisa e é outra, para burlar a legislação. Então nós fechamos essa porta. Vou pegar outro caso. Nós mandamos uma lei para o Congresso dizendo que as bets, a bet é jogo virtual. Eu pessoalmente não gosto. Mas o problema é que desde do final do governo do Temer, passando por todo o governo Bolsonaro, não se cobrou imposto de bet, igualando bet à Santa Casa. Pô, entre a bet e a Santa Casa, vamos combinar. Um está destruindo vidas, o outro está construindo vidas. Você vai isentar os dois? Isenta a Santa Casa e cobra o imposto de bet. No governo anterior, deixou-se de arrecadar 40 bilhões de reais das bets. Nós passamos a cobrar. Mas nós queríamos cobrar 18%. O Congresso baixou para 12%. Nós, pela medida provisória, estamos voltando a cobrar 18%. Que, na minha opinião, é o mínimo que tem que ser cobrado dessas casas de aposta que ganham muito dinheiro sem gerar um emprego, Tainá. Não tem ninguém empregado nessas bets. E são bilhões de reais que deixam o país... porque uma boa parte é bets estrangeiras, tem sede fora do Brasil. Então, o que eu quero te dizer, Tainá, é o seguinte, até para ficar claro para o espectador que está nos ouvindo. Quando fala aumenta da carga tributária ou baixa a carga tributária, a pergunta que tem que acender uma luz na cabeça de todo mundo é, para quem que está aumentando? Se eu estou aumentando a carga tributária de quem não paga nada e é rico, eu não estou aumentando a carga tributária. Se eu estou abrindo mão de um imposto que é o trabalhador de baixa renda que está pagando, ou de classe média que está pagando, eu estou fazendo um benefício para o país. Eu estou buscando justiça tributária e equilibrando as contas públicas. Então, tudo que nós fizemos até aqui, tudo que esse governo fez até aqui, foi olhar para quem devia estar pagando e não está, e olhando para quem está pagando muito e não devia estar pagando tanto. Pode ficar isento ou pagar um pouco menos. Todo mundo tem que contribuir, mas na justa medida das suas forças e das suas possibilidades. E isso não está acontecendo no Brasil, que é um dos 10 países
mais injustos do mundo do ponto de vista do tributo, do imposto. Ministro, ainda aprofundando um pouquinho mais nessa medida provisória, ela tem outros pontos ali que nós observamos resistências dentro do Congresso, como, por exemplo, o aumento do imposto sobre alguns investimentos. E aí essa medida provisória teria sido apresentada para compensar essa resistência em torno do decreto do IOF. Diante desse cenário, e nós observamos que o governo e a Fazenda têm tentado negociar ali com o Congresso Nacional, há alguma outra saída? Tem sido estudado, analisado, alguma outra proposta, algo para ser apresentado ao Congresso Nacional, ou é negociação política? Eu ouço que há um movimento internamente no Congresso Nacional até para tentar deixar a medida provisória vencer e perder a validade. Como é que a Fazenda tem atuado? Tainá, eu não acredito, eu entendo esse jogo político, ele faz parte da democracia. Nós temos que celebrar a democracia. É bom que tenha Congresso, Executivo, Judiciário funcionando. Mas de 2 anos e meio para cá, qual tem sido o padrão do Congresso Nacional? O Congresso faz lá, né, as observações que ele deve fazer, até porque são 513 deputados, 81 senadores, mas no final das contas, o que tem acontecido? Mediante negociação, nós temos aprovado praticamente todas as medidas, mesmo aquelas que foram mal recebidas num primeiro momento, depois de explicadas, elas foram recalibradas e aprovadas. E é assim que funciona uma democracia em todo lugar do mundo. Agora, em regimes autoritários, você impõe a sua vontade. Em regime democrático, você manda a medida, negocia e aprova. Eu não penso que vai ser diferente. Agora, o presidente Hugo Mota, o presidente Davi Alcolumbre, eles têm sido muito sensíveis à necessidade de equilibrar as contas públicas, fazendo o ônus recair sobre quem tem e não paga, e não colabora. E não são tantos brasileiros assim que não pagam, mas são os mais ricos. Essa é que é a característica do nosso país. É o andar lá de cima, é o morador da cobertura que não está pagando condomínio. Não é o morador do apartamento padrão. Então nós temos que corrigir essa distorção. Historicamente, quando precisava fazer um ajuste de contas, como era feito o ajuste de contas? Congela o salário mínimo. Congela a tabela do imposto de renda. Olha a maldade que se fez nesse país durante 7 anos. Quando você congela a tabela do imposto de renda, se você tem um aumento salarial, você passa a pagar mais imposto de renda. E às vezes esse aumento salarial é inflação apenas, ou até menos do que a inflação. E você paga mais imposto de renda só pelo congelamento do imposto de renda. Quando nós assumimos, a faixa de isenção era R$ 1.800. Essa faixa congelada havia 7 anos. Primeira providência do presidente Lula, passou a faixa de isenção para 2 salários mínimos. Quem ganha até 2 salários mínimos não paga nada de imposto de renda. E a partir de 1º de janeiro, R$ 5.000. Então, olha a diferença de uma situação para outra. Um dava o jeito de cobrar mais imposto congelando a tabela de isenção e não dando o reajuste de salário mínimo. O outro governo dá o aumento real de salário mínimo e corrige a tabela de isenção, a faixa de isenção do imposto de renda. São visões diferentes de mundo. Eu escolhi esse lado, né, da luta política para fazer mais justiça social. Se o Brasil fosse um país mais justo, talvez eu não tivesse nessa frente de luta. Mas nós estamos, repito, entre os 10 países mais injustos do mundo. Por quê? Porque a gente está sempre olhando o andar de cima. Ah, nós estamos afetando a vida. Que país é esse? Quer dizer, a pessoa que ganha R$ 1.500, ela vai ser penalizada no momento de ajuste, e a pessoa que compra um título isento não pode pagar um pouquinho? O título do Tesouro Nacional sempre cobrou, em média, 17,5% de imposto de renda. Todo mundo que compra um título do Tesouro Direto paga 17,5% de imposto de renda, historicamente. Por que você tem um título 100% isento? Você vai afetar o investimento se você cobrar um pouquinho, mantendo uma diferença boa entre o título do Tesouro e o título incentivado? Não vai fazer a menor diferença. E você faz com quem tem poupança,
pague um pouquinho. E são bilhões de reais que estão indo para a mão dos ricos, que investem nesses títulos, enquanto a população que está na poupança, que está no Tesouro Direto, ou está recebendo um rendimento baixo, ou está sendo tributado num patamar muito superior. Então, buscar justiça tributária é construir uma sociedade mais justa. Nós não temos mais condição de viver em meio a um país em que a maioria tem pouco, é da mão para a boca, é o dia a dia, aquela luta diária, e o morador de cobertura está lá sem pagar condomínio, pouco se importando com o que está acontecendo no prédio, onde todos nós moramos. Então, eu quero te dizer o seguinte, nós não vamos desistir de conversar com a sociedade, de falar com a população, de explicar para a população o que está sendo decidido pelo Congresso Nacional. Mesma coisa com a energia elétrica agora. Você viu esse bafafá todo em torno da energia elétrica? Derrubaram os vetos do presidente Lula. Isso pode significar um aumento da conta de energia de 26 bilhões distribuído pelos consumidores. O presidente Lula vetou. O Congresso derrubou o veto. Parte da democracia. Mas será que foi bem ponderado o impacto que isso vai ter na energia elétrica, na tua conta de luz? O presidente Lula quer o contrário. O que ele fez? Mandou uma medida provisória dizendo: quem consome até 80 kW não paga mais conta de luz. Vai pagar lá a COSIP, que é para o prefeito, uma coisa ou outra, mas não vai mais pagar pela energia. São duas visões completamente diferentes de mundo. Inclusive, ministro, eu gostaria até de pegar esse gancho que o senhor deu sobre a derrubada do veto, né? E outras pautas que o Congresso acaba cobrando um corte de gastos por parte do governo, mas, por exemplo, resiste em pautar cortes em benefícios tributários. O senhor acredita que o Congresso tenta desviar o foco para não se indispor com alguns setores? Tainá, eu não gostaria de generalizar, falar de Congresso, porque assim, lá tem partidos políticos, são não sei quantos partidos políticos representados ali, né? Mas eu digo assim, tem um perfil de parlamentar que é mais conservador e que está mais olhando para o lado das classes mais abastadas. E tem um outro tipo de parlamentar que está olhando para o dia a dia da vida de 70% da população. Que é quem está pagando conta de luz cara, que é quem está pagando imposto ganhando pouco, né? Faz parte de qualquer democracia essa disputa. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, tá tudo bem. Mas nós temos um lado, esse governo escolheu o seu lado. Quando a gente fala em baratear a conta de luz, sobretudo para quem consome pouco, quando nós dizemos que quem ganha até 5 mil não tem que pagar imposto de renda, quem ganha até entre 5 e 7 tem que pagar menos do que paga hoje. Nós estamos pensando que isso, longe do que nos acusam, de que isso é populismo, isso vai fortalecer a economia, porque vai aumentar, vai ampliar o mercado consumidor. Hoje as pessoas estão endividadas. Dando um outro exemplo, né? O crédito consignado. Todo trabalhador seletista hoje pode fazer um crédito consignado. Ao invés de pagar 6% de taxa de juro por mês, que é o que o crédito direto ao consumidor está cobrando, ele pode, no consignado, pagar metade disso. E daqui a um mês ele vai pagar menos do que a metade. Por quê? Porque ele está dando uma garantia para o banco. Quando você faz isso, tem gente que fala, não, isso é populismo. Como populismo? Você vai fazer uma família pagar 6% de juro ao mês, podendo oferecer para ela um instrumento de garantia, faz o juro cair à metade. Então, isso é trabalhar em proveito de um país estruturalmente melhor. Isso não tem nada a ver com o que as redes sociais às vezes discutem. Nós estamos fazendo um país mais justo. Então, quando eu vejo, às vezes, numa rede social, o governo está aumentando imposto. A pergunta que eu faço é de quem? Do rico que não paga? Então, estamos declaradamente fazendo isso. Vou te dar um exemplo. Muitos bilionários no Brasil tinham fundos fora do Brasil, chamado offshore. Geralmente é em paraíso fiscal. Sabe quanto que eles pagavam no imposto? 0. Por que o Congresso, no começo, quando nós mandamos a medida, o Congresso, não. Isso não pode ser. Porque muita gente que eles conhecem tinha fundo offshore. Mas daí você vai lá,
Até o ex-presidente do Banco Central tinha conta em offshore. Mas ele próprio declarou que era a favor da cobrança. Falou, não é justo uma pessoa paga imposto e eu que tenho um fundo fora do país, em paraíso fiscal, não vou pagar? Então é justo que o país, que eu que não pagava, passe a pagar, para aliviar o dia a dia daquele que trabalha 40, 50 horas por semana e às vezes não consegue fechar um mês. Nós temos que ajudar essa família a terminar um mês com dignidade, quem sabe até com uma pequena poupança. O senhor chegou a comentar sobre, em algumas das suas respostas, sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E esse projeto está lá na Câmara dos Deputados. O relator é o deputado Arthur Lira. O presidente da Câmara, Hugo Mota, chegou a dizer que a intenção é que esse projeto seja aprovado até setembro, a tempo de valer, então, para o ano que vem. Isso mesmo. Lira deve apresentar o seu relatório já nos próximos dias, talvez até nessa semana, essa é a expectativa. Eu gostaria de saber se o senhor participou dessa negociação, se o senhor tem participado, inclusive, da discussão da fonte de compensação, que era um ponto, né, uma questão ali em relação a essa proposta, e em que pé está? O que a gente pode já trazer de informação em torno desse projeto? Tainá, a nossa proposta é muito clara e recebeu elogios de economistas de várias escolas de pensamento, várias escolas. Por quê? Porque o que nós estamos propondo para compensar a isenção? Que quem ganha mais de $1 milhão por ano e que hoje paga menos de 10%, complemente 10%. Ou seja, eu não estou cobrando 10% a mais. Eu estou pedindo para ele completar 10%. Então, suponha que eu ganhe 1 milhão e pague 50 mil de imposto durante o ano. Eu vou completar 10, eu vou pagar mais 50. Para ser a mesma alíquota que paga, como eu disse aqui, uma professora de escola pública, uma enfermeira, um policial militar. Pega o contra-cheque desse pessoal, você vai ver que o imposto dele ali é pelo menos 10%. Então nós queremos que esse super rico, que ganha 100 mil por mês, 80 mil por mês, pague no mínimo o que a professora de escola pública paga. Essa é a compensação que a gente quer. Mas tem uma resistência em torno disso, né? Então, mas nós estamos tentando vencer a resistência para mostrar que é justo. O deputado Arthur Lira esteve comigo e esteve com a minha equipe várias vezes. E estará muitas outras. E ele tem a liberdade, até porque foi um parceiro da Fazenda durante os seus 2 anos, de pedir informações para a Receita. E ele está buscando outras fontes, o que é muito legítimo da parte dele. Ele tem que explorar todas as possibilidades. Mas eu quero crer que ele terá bom senso de, ao explorar todas as possibilidades, chegar num entendimento de que os ricos têm que pagar alguma coisa, né? Então, nós estamos tentando sensibilizá-lo. Eu vejo no Congresso uma simpatia maior hoje do que via 2 meses atrás por esse projeto. Esse projeto entrou, o pessoal se oriçou. Hoje, compreendendo melhor os números, as pessoas estão assimilando com mais tranquilidade. Então, eu penso que tem um caminho da gente percorrer para chegar a um bom termo. E finalmente, apresentar para o cidadão um projeto que foi prometido e não entregue por muita gente. O presidente Lula falou, olha, eu não sou de prometer e não cumprir. Me chamou no Alvorada e falou, Haddad, você trate de arrumar um jeito da gente honrar com a nossa palavra. Vou te dar um tempo, mas até metade do meu mandato nós temos que estar com esse projeto formatado. Agora, quais seriam essas outras fontes de compensação que Lira tem discutido e que não impactam os ricos? Eu não quero... Não, todas impactam o andar de cima. Todas elas. Mesmo as que estão sendo exploradas, impactam sempre o andar de cima. Porque não faz sentido nenhum você isentar, dar com uma mão e tirar com a outra, da mesma pessoa. Para que esse barulho todo? Eu quero melhorar a vida dessa pessoa. Eu não posso me antecipar, o relatório do Arthur Lira seria muito indelicado da minha parte. O que eu estou dizendo é que ele está explorando essas possibilidades com muita seriedade. Isso eu posso atestar. Então, um depoimento aqui que eu dou que ele está agindo com muita seriedade. Aliás, como ele, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco agiram com a agenda econômica.
Nós tivemos divergências? Tivemos, mas soubemos construir a unidade para fazer o país avançar. Então, eu tô otimista de que nós vamos chegar no final do ano com os mesmos resultados positivos que tivemos nos 2 anos anteriores. Briga, discute, diverge, mas e aí? Vamos pelo país, vamos resolver, e aí baixa um espírito de responsabilidade geral para nós avançarmos um pouco mais. E eu diria para vocês o seguinte, o caminho é longo, porque estava tudo muito bagunçado. Então o caminho é longo, mas nós estamos aí crescendo, gerando emprego. Nós estamos com a menor taxa de desemprego da série histórica, estamos com um crescimento médio de 3% ao ano, que é o dobro do período anterior. Nós estamos com a menor taxa de desigualdade da série histórica, o menor número de jovens que nem estuda nem trabalha, da série histórica. Então não vamos jogar a criança com a água do banho. Vamos preservar o que nós construímos até aqui e avançar, que é o que nós queremos. Agora, discussão pública é tudo que eu estou aqui para fazer essa discussão, para fazer o debate, né? Agora, ministro, o Senado está para votar um projeto que aumenta o número de deputados de 513 para 531. Na prática, isso onera ainda mais os cofres da União. E internamente, no Congresso Nacional, ainda tem toda a discussão em torno das emendas parlamentares. O presidente da Câmara, Hugo Motta, até chegou a apresentar um projeto recentemente que permite acumular aposentadoria com salário de deputados. Diante disso tudo, esse Congresso tem condições de cobrar o governo pelo corte de gastos? Tainá, assim, a minha posição de princípio é o seguinte. Primeiro, que o aumento de gasto público, quando você tem uma necessidade de fazer, né, e às vezes você tem uma pandemia, tem um conflito, tem uma recessão brutal, tem várias circunstâncias em que ele se faz necessário. Uhum. Nós estamos neste momento do Brasil, que eu penso que nós devemos congelar o debate sobre aumento de gasto, até encontrar o caminho da sustentabilidade das contas. Então, a menos que fosse uma coisa absolutamente imprescindível para o funcionamento do país, olha, nós temos que fazer isso, porque senão vai acontecer uma coisa pior. Tem que comprar vacina, porque senão vai acontecer uma coisa pior. Bom, aí nós estamos falando de vida humana, nós estamos falando de... Tem várias situações em que se justifica. Aumento do número de deputados é imprescindível? Não, nesse momento, eu quero falar mais genericamente, porque eu não quero apontar. Nesse momento, eu penso assim, nenhum aumento de gasto é bem-vindo, a não ser os imprescindíveis. Tem a ver com a saúde da população, tem a ver com uma catástrofe, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós poupamos dinheiro no Rio Grande do Sul? Não. Por que nós não poupamos? O Estado ficou 30 dias debaixo d'água, inteiro, quase todas as cidades gaúchas. Você vai fazer economia com a vida daquelas pessoas? Não. Por que o Rio Grande do Sul se recuperou com a força que se recuperou? Tinha especialista que estava dizendo que era 10 anos para recuperar o Estado. Nós recuperamos em 1. Não estou dizendo que está 100% resolvido, mas escuta, do que se previa, porque aconteceu, o governo federal entrou forte para resolver o problema. E eu sou a favor. Agora, vamos comparar as situações. Ali era uma emergência. Nós estamos diante de uma emergência? Então, essa pergunta que eu penso que tem que ressoar, né, na cabeça de todo político. Não importa se é prefeito, governador, presidente, ministro, deputado, senador. Será que é imprescindível fazer esse gasto agora? Não é hora de dar o exemplo e falar, olha, menos vai ser... Na situação do Brasil, menos é mais. Se a gente for parcimonioso, se a gente for, né, mais prudente, né, nas despesas, nós vamos ter mais crescimento nesse momento da economia brasileira. Pode ser que em outro momento isso não seja verdade. Hoje é. Hoje nós temos que ser muito cautelosos, porque quanto mais cautela, quanto mais parcimônia, quanto mais poupança nós fizermos, o Brasil tem a chance de entrar num ciclo virtuoso. Não crescer 3, 4 anos 3%. Nós podemos crescer mais e por um longo período. Ministro, está ótimo o bate-papo, mas eu vou ter que chamar um rápido intervalo, é bem rapidinho, não saia daí. Já já a gente retoma a nossa conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Estamos de volta com o JR Entrevista. Continuamos então a nossa conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, eu já volto falando sobre o programa Acredita. Tem sido pauta, inclusive, de reuniões do senhor com o presidente Lula. Esse programa que pretende dar crédito, me corrija se eu estiver errada, a microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Em que momento está esse programa? Ele, pelo que a gente tem acompanhado, ele está demorando para engatar. O que está disponível para a população? O que está disponível para essas empresas? O que a população pode contar com a Acredita? Olha, o crédito no Brasil, ele está indo muito bem, né? Se você pegar a quantidade de imóveis vendidos pelo sistema de crédito, né? Porque quem compra à vista imóvel no Brasil é muito pouca gente. A maioria compra financiado. Assim, nós estamos vendendo muito imóvel no Brasil. Carro, nós saímos de uma produção de 1.800.000 unidades ano. O ano passado nós fechamos 2.600.000 unidades e devemos crescer esse ano. Talvez a gente beire 3 milhões de unidades. A maioria vai ser vendida a crédito, financiada. Então, estou falando de duas coisas muito importantes, que é casa própria e automóvel. São uma indústria grande no Brasil. Aí você pega crédito, capital de giro para pequena e média empresa. Está indo muito bem. O Pronamp, que é foi turbinado pelo governo, que é um programa antigo, que foi turbinado pelo governo, ele está rodando bem. O microcrédito, que estava restrito ao Nordeste, porque era o Banco do Nordeste que oferecia, está sendo universalizado pelo BASA, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que fizeram um rateio ali do território para entrar com o microcrédito, que é aquele crédito barato para a pessoa do Bolsa Família, do Cade Único, poder se emancipar e ter uma atividade econômica rentável. E o consignado do trabalhador, esse está voando. Eu vou te dar um número que vai te surpreender. O consignado do seletista, ele tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Ele conseguiu emprestar 40 bilhões de reais em 20 anos. Em 3 meses do consignado do trabalhador, nós emprestamos 16 bilhões. Ou seja, nós emprestamos 40% de um programa de 20 anos em 3 meses. E qual é a vantagem do consignado do trabalhador? Se você tem carteira assinada e você vai na plataforma dos bancos que oferece crédito consignado, você vai ver que você pode sair de uma dívida cara, de um CDC, né, que é o crédito ao consumidor, do cheque especial, do cartão de crédito. Tudo isso é muito caro. Você pode ir para um consignado pagando menos da metade da taxa de juros que você está pagando hoje. Então, é uma coisa que o trabalhador tem que aproveitar, sobretudo aquele que vai trocar uma dívida cara por uma dívida barata. O que está faltando acontecer no Brasil com mais força? O crédito imobiliário para a classe média. Ele ainda é pequeno na comparação internacional. O Brasil tem um crédito imobiliário na casa de 10% do PIB. PIB é a produção nacional. Tem países como o Chile, que é 30%. Tem países como a Austrália, que é mais do que 100% do PIB de crédito imobiliário. Então, nós temos uma avenida para percorrer e nós estamos, nesse momento, nós tivemos uma longa reunião com o presidente Lula, área econômica, Banco Central, Fazenda, Casa Civil, para explorar novos instrumentos de crédito imobiliário com garantia para que o juro seja baixo e a gente possa alavancar uma indústria que é fundamental para o desenvolvimento do país, que é a indústria da construção civil. Então, nós discutimos esse assunto hoje com o presidente, uma ideia muito interessante trazida por diretores lá do Banco Central e que nós entendemos que é um caminho que pode ser muito interessante para o país. Mas isso está em desenvolvimento pelo Banco Central nesse momento. Está no caminho, não tem Está num bom caminho, eu diria. Muito bom caminho. Para esse ano ainda? Para logo. Ministro, mudando um pouquinho. Ela vem sendo gestada há muitos meses já. Então, ela só chegou na mesa do presidente porque realmente está madura, né? Mas ainda tem
a reta final aí de ajustes que Banco Central com Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal estão dando os últimos retoques. Estaremos de olho nisso também. Ministro, mudando um pouquinho de assunto, a repercussão da alta da Selic foi ruim, inclusive dentro do governo. O Brasil voltou a ter uma das maiores taxas de juros reais do ranking mundial. Lula criticava publicamente o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e agora tem um indicado seu, Gabriel Galípolo, à frente da frente do banco, e que inclusive tem testemunhado ali aumentos consecutivos da Selic. Diante desse cenário, o problema então não era o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o governo ficou frustrado com Gabriel Galípolo? Olha, essa alta, Tainá, sendo muito honesto, e quem é do ramo sabe que eu estou falando a verdade. Essa alta foi contratada na última reunião da qual participou o Roberto Campos. Ela foi contratada em dezembro. Né? É uma coisa que chama guidance, quer dizer, é como se você estivesse estabelecendo uma contratação futura da taxa. Na última reunião do Copom de dezembro, foi estabelecido que ia ter um aumento forte da taxa Selic. Não dá para dar cavalo de pau em política monetária. Você vai perder credibilidade, você vai perder o manche da economia. Então você tem que ter muita cautela. E outra, nós estamos com problema de inflação, sobretudo de alimentos, que está sendo corrigido agora. Esse problema está sendo corrigido. Né? A inflação de janeiro de alimentos ficou muito elevada, se você lembrar do noticiário da época. Quer dizer, 4, 5 meses atrás, estava todo mundo reclamando do arroz, do ovo, da carne, do café, e algumas coisas não baixaram ainda, mas não por razões de taxa de juros ou inflação, mas porque realmente tem demanda por café subindo muito, a exportação de carne está crescendo muito. Então, são cuidados que nós vamos ter que tomar, porque nós não somos só o celeiro do mundo. Hoje o Brasil é o supermercado do mundo. Você vende produtos in natura e produtos industrializados demais do agrobusiness no Brasil. Então nós precisamos muita atenção para aumentar a produção. Vamos lançar, batemos recorde de produção agrícola esse ano. É o terceiro plano safra que nós vamos lançar. É um melhor que o outro. Todo ano o presidente Lula faz questão de apoiar o campo, sabe da importância da produção de alimentos para a segurança alimentar do Brasil e do mundo, porque o Brasil exporta muito. Então, nós temos que olhar. Mas, assim, nós estamos no começo de um mandato que carrega a memória do anterior ainda. Então, nós precisamos dar um pouco de tempo ao tempo. Mas, enfim, eu estou preocupado, evidentemente. É uma taxa de juro muito, muito restritiva, né? Como se fala hoje no jargão, quando ela está muito acima da inflação projetada, né, você fala que ela está muito restritiva. Então, obviamente que as pessoas naturalmente se preocupam com isso porque querem que o Brasil continue crescendo. Todo mundo quer que o Brasil cresça aí acima da média mundial, como tem acontecido nesse governo. Já que o senhor trouxe esse impacto internacional no Brasil, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar para o senhor se têm sido discutidas medidas junto ao presidente Lula para minimizar os impactos, os possíveis impactos dessa guerra e da ampliação dessa guerra no Oriente Médio aqui no Brasil, né? A exemplo do aumento do biocombustível na gasolina e no diesel, que é algo que está sendo discutido essa semana. Há outras medidas que já estão sendo discutidas para minimizar um possível impacto aqui no Brasil? Olha, primeiro que o Brasil é exemplo no mundo de substituição de combustível fóssil por biocombustível. É um exemplo mundial. O presidente Lula deu muita força para isso nos seus 2 primeiros mandatos e voltou agora no 3º mandato com força total em proveito do etanol, do biodiesel, de várias oleaginosas, né? Oleaginosas que produzem. Então, nós estamos com força nisso e nós aprovamos uma lei no Congresso Nacional chamada Combustível do Futuro, que é um exemplo internacional de como fazer a transição. Soltamos um edital para recuperação de pastagens degradadas com o objetivo de recuperar 1 milhão de hectares de terra degradada, em proveito do meio ambiente, da produção de alimentos. Então, o plano de transformação ecológica do Brasil é exemplo no mundo.
As pessoas estão olhando para o Brasil para saber o que o Brasil está fazendo. Estamos desmatando menos, produzindo mais, aumentando a produtividade do campo, apoiando o campo. Só de isenção fiscal, o ano passado foram 158 bilhões de reais que o agronegócio deixou de pagar de impostos. Olha o número que eu estou falando. 158 bilhões de reais, coincidentemente, é o valor de todo o Bolsa Família. O Bolsa Família é de 158 bilhões. O que nós deixamos de cobrar de imposto do campo é de 158 bilhões, o ano passado, para favorecer a produção de alimentos. Isso ajuda no combate à inflação, gera oportunidade de emprego, de renda. Então, esse é o objetivo do governo. Nós estamos atrás dessa... Daqui a pouco o Plano Safra vai ser anunciado. Então, em relação à guerra especificamente, não há nenhuma medida sendo antecipada, eu digo, por parte do governo? Ou não há essa necessidade nesse momento? O curioso da tua pergunta é o seguinte: o Brasil exporta petróleo e produz biodiesel. Então, quando aumenta o preço do petróleo, ele favorece a Petrobras. Quando baixa, ele favorece na inflação, porque você vai poder cobrar menos pela gasolina e pelo diesel. Então, o Brasil está numa situação geopolítica em que nós estamos pouco afetados por esses eventos, em virtude dessa composição da nossa economia, que é um privilégio. Estamos longe do conflito, do ponto de vista geográfico, e do ponto de vista econômico, nós temos algumas blindagens importantes. Tanto é verdade que você vê o comportamento do real frente ao dólar desde que o conflito começou. O dólar caiu no Brasil. Então o dólar está perdendo força no Brasil, né? E isso em virtude dessas condicionantes que eu estou te dizendo. Eu lamento profundamente o que está acontecendo no mundo, porque é uma desgraça humanitária. A quantidade de pessoas que estão morrendo, né, e que deveriam estar numa mesa negociando uma solução. Então isso é pavoroso do ponto de vista humanitário. Mas do ponto de vista da economia brasileira, ela está numa condição... Pega o caso do tarifaço do Trump, né? Trump está cobrando imposto de todo mundo. O Brasil tem equilíbrio comercial com os Estados Unidos, até um pouco deficitário, a favor dos Estados Unidos, portanto. Isso tem pouco impacto no Brasil, porque o Brasil se abriu para a Europa, se abriu para a Ásia, sobretudo China, tem uma boa relação com os Estados Unidos que está sendo mantida, tem o Mercosul, né, que é um ativo da nossa região. Então, o multilateralismo pregado pelo presidente Lula é uma questão central para o Brasil. E às vezes se dá pouca importância para isso. E isso é muito importante num momento de conflito. Você não está agarrado a um bloco. Você ter uma visão ampla. Você vê que o presidente vai no G7, semana anterior estava com o Macron discutindo União Europeia, Mercosul, no mês anterior estava com o Xi Jinping e o Putin discutindo o BRICS. Essa é a qualidade do nosso chefe de Estado, ele poder conversar com todo mundo em proveito dos interesses nacionais. Ministro, a gente já está caminhando para o finzinho da nossa conversa, mas eu não poderia deixar de falar, antes de nos despedirmos, de ano eleitoral. Ano que vem, 2026, está aí. E eu gostaria de falar um pouco sobre essa preparação, né? O presidente Lula tem uma tendência a ampliar gastos com programas sociais. Eu gostaria de te ouvir se é possível conciliar corte de gastos com essa preparação, com a eleição de 2026? Olha, uma coisa eu diria para você com muita segurança: o presidente Lula não vai repetir o erro que foi cometido pelo governo em 2022. O governo em 2022 bagunçou as contas públicas e perdeu a eleição. Então nós é que estamos arrumando a bagunça. Tainá, eu sou capaz de te dizer, essa estratégia não vai dar certo. O governante que achar que estragando as contas públicas para o último ano eleitoral vai resolver o problema, lembra o desespero do governo Bolsonaro em gastar no último ano, né, baixando o preço da gasolina artificialmente, dando auxílio para todo mundo? Resultou no quê? Resultou em derrota. Não é assim que se constrói um país. Então eu estou muito seguro de que nós estamos num caminho sólido. Nós estamos fazendo as coisas com responsabilidade, porque é isso que vai garantir um bom resultado para o presidente, que eu acredito vai chegar competitivo, forte como sempre, né?
e com condições de defender o seu legado, né, e propor que esse projeto ganhe impulso ainda maior. O nome da esquerda é Lula para 2026, não há nenhum outro nome alternativo? Não, o presidente foi eleito por um primeiro mandato com direito à reeleição na forma da lei. Então, não vejo nem razão para pensar em outra alternativa. E agora falando sobre o senhor, em uma eventual candidatura de Tarcísio pela direita à presidência da República, é aberto um espaço ali no governo de São Paulo. O senhor é tido como um possível candidato ao governo de São Paulo. O senhor se candidataria ou ao Senado, por exemplo? Eu já respondi essa pergunta algumas vezes e vou me repetir aqui, né? Eu não tenho a intenção de ser candidato em 2026. Eu estou ajudando um projeto, aliás, não é de hoje que eu ajudo. Fui candidato em várias situações muito mais dramáticas do que essa, em 16, em 18, em 22. Então tenho aí uma trajetória de ajudar a reconstrução do PT, né? E eu penso que essa reconstrução foi bem sucedida com a vitória de 22, onde eu fui candidato a governador em São Paulo, que, do meu ponto de vista, representou uma parte significativa do sucesso nacional. O desempenho foi o melhor desempenho da história do PT no Estado. Mas, enfim, eu acho que tudo tem seu momento. Eu já participei de outras ocasiões, mas, assim, não tenho intenção de me candidatar em 26. Ministro, foi um prazer enorme te receber aqui no JR. Espero que o senhor volte mais vezes. Obrigado. E claro, muito obrigada. Obrigada, ministro. Obrigada a você também pela audiência. Até uma próxima. Tchau, tchau.